E aí, pessoal, paz e graça. Hoje eu quero ver com vocês Atos capítulo 16, verso 13. Mais uma confirmação da continuidade, da validade da observância do sábado no Novo Testamento. Muitos dizem que não existe nenhuma confirmação da observância do sábado no Novo Testamento. Há muitas confirmações, eu gostaria de analisar com vocês a primeira parte aqui de Atos 16, 13. Não vamos fazer um estudo de esgotar material, né? Só vamos pontuar aqui uma coisa muito interessante nesse versículo. Aí aqui diz o seguinte, né? Aqui é Paulo e Silas em Filipe, né? Uma cidade gentílica. Foi ali onde Lídia se converteu. E aqui vamos ler o texto. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Num outro momento, eu vou fazer um estudo mais profundo que vai ainda mostrar mais coisas sobre a guarda do sábado no Novo Testamento, que é sobre o significado dessa partezinha do versículo aqui, ó, lugar de oração. Eu vou adiantar um pouquinho. O povo que observava o sábado nos tempos bíblicos, quando eles chegavam numa cidade que não tinha sinagoga, eles consagravam um lugar, um espaço em meio à natureza para funcionar como uma sinagoga. E ali naquele espaço, em meio à natureza, tinha toda uma liturgia do culto de adoração a Deus, estudos e pesquisas e conversas sobre a interpretação das Escrituras. Eles dedicavam então o sábado a um dia especial para isso, para o culto de adoração, investigação, exame das Escrituras. E é interessante, e depois eu vou trazer um estudo aprofundando mais sobre esses espaços, que Paulo chegou aqui numa cidade onde não havia presença de judeus e não havia sinagoga, cidade gentílica. E então, olha que interessante, Paulo e Silas, que tinham como profissão fazer tendas, durante a semana construía tendas, mas aos sábados eles dedicavam somente ao serviço de Deus. E aqui, mesmo não tendo sinagoga na cidade, por respeito ao Shabá, né, ao sábado, eles procuram o lugar de oração. Então, um lugar especial para adoração a Deus. Depois nós vamos aprofundar mais nessa parte, porque hoje eu quero pegar só a primeira parte do verso. Quando fala assim, ó, no sábado saímos da cidade. Saímos da cidade, isso, para ir lá para o rio procurando um lugar de oração. No sábado. Só essa expressão aqui nós vamos ver hoje, ó, que ela está, só a palavrinha aqui, ó, no sábado, quando a gente estuda principalmente na língua original, a gente tem uma evidência de que o autor de Atos está reconhecendo o sábado como um dia especial. Eu vou mostrar isso aqui, tá bem? Porque hoje em dia a gente tem o sábado apenas como o nome de um dia, como mais um dia, entendeu? Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira e sábado. Só que na Bíblia não é assim. O sábado na Bíblia ele é muito especial. Cada vez que aparece o nome sábado na Bíblia é muito especial. Eu não sei se os irmãos sabem, mas na Bíblia o único dia que tem nome é o sétimo dia da semana, que o nome dele é o sábado. E até hoje, na língua hebraica, na língua lá de Israel, é o único dia que tem nome. Os hebreus, os judeus, né, os israelenses, eles falam os dias das semanas assim, ó. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia. Aí quando vem o próximo, aí sim, Shabat. Aí tem um nome, Shabat. É o único dia da semana que tem um nome. Então, até hoje, isso permanece em Israel. O sábado é um eixo temporal da semana na cultura judaica. E isso vem desde a Bíblia. Por que, que o sábado é central na semana, é um eixo temporal? Por causa da criação.
quando Deus ele criava o mundo, em 6 dias ele criou todas as coisas, e aí ele foi e criou mais um dia só por causa do sábado. O sétimo dia ele existe por causa do sábado. Então, o sábado ele é mais do que uma lei. O sábado é um componente ontológico da criação. Deixa eu só explicar o que quer dizer ontológico. Ontológico é algo que é pela sua própria essência, natureza e pelo ser dessa coisa. Então, o sábado, ele existe ontologicamente. Ele está no tempo. É o sétimo dia. Por isso que é meio complicadinho aí falar que o sábado foi anulado. Para anular o sábado, você precisaria mudar o tempo. Entendeu? Por exemplo, a semana não poderia mais ter 7 dias para anular o sábado, mas isso é conversa para um outro dia. Depois eu vou falar sobre a fundamentação ontológica do Shabat na Bíblia, que ele vem da criação. Isso é muito profundo. E nas evidências internas da Bíblia, nós percebemos que esse nome Shabat, ele está na Bíblia por causa da santificação que Deus fez no sétimo dia. E aí, assim, o sábado não é só um mero nome de dia como mais um dos outros dias. O sábado, ele é uma instituição no tempo. Porque nós vemos claramente nos 10 mandamentos que o sábado, ele é uma instituição divina no tempo. Deus instituiu o sábado como um tempo sagrado dentro da semana. Agora, será que esse versículo aqui, quando fala no sábado, ele está querendo só falar do nome do dia, o nome do dia, como se estivesse falando domingo, segunda? Ou ele está reconhecendo o sábado aqui muito mais do que o nome do dia? Está reconhecendo como uma instituição? É isso que eu quero ver, uma evidência muito forte de que o autor de Atos aqui está reconhecendo o sábado aqui, não meramente como uma denominação, o nome do dia, mas como uma instituição, muito além do que o mero nome do dia, uma instituição que o autor aqui está preservando, reconhecendo o sábado, né, continuando sendo uma instituição divina. Como que eu provo isso? Vamos ver no grego essa palavra. Eu vou aqui no computador agora e vou ver um site muito interessante para pesquisar os textos no grego, na língua original, é o Bíblia Português. Não sei se vocês já ouviram falar no Bíblia Português. Eu estou aqui em Atos capítulo 16, ó, do site Bíblia Português, Atos 16, e aqui o versículo 13, ó, exatamente o que a gente leu em português. Atos 16, 13. Só que aqui está em inglês, meu computador não traduziu, né? Tem vezes, eu acho que no outro computador dá certo de traduzir o inglês para o português. Mas vamos lá, vamos arranhar aqui no inglês. Mas o texto está no original grego e a tradução para o inglês. Mas vamos ver como que no original grego está a expressão assim, ó, no dia do sábado, tá? Então, ó, tá aqui, vamos lá, ó, no é aqui, ó, esse T aqui, ó, né? Isso. Então, além disso, no dia do sábado, então no dia do sábado, né? T. Aí aqui, ó, remera dia, ó. Remera dia, ton, do. E agora aqui, ó, sabaton, sábado. Agora, vamos prestar atenção na forma como Lucas, como o apóstolo Lucas escreveu essa frase. Isso aqui vai trazer uma grande verdade para nós. Vocês perceberam esse Pzinho aqui embaixo? Ó? Isso aqui, ó, o interlinear grego está indicando que sábado aqui está no plural. Então, tá no, ó, ele é genitivo, neutro, plural. Então, é neutro, genitivo, plural. Está no plural. Então, se fosse traduzir literalmente, o texto estaria falando assim, ó, no dia aqui está no singular, esse S aqui no final é singular, ó. Esse S é de singular. No dia ó o P aqui de plural aqui, ó, na preposição aqui, ó. No dia dos sábados. Essa construção, pessoal, ela está assim
quando fala assim, no dia dos sábados, é porque o texto ele não tem um propósito simplesmente de dar o nome do dia da semana, entendeu? Ele não está com esse propósito. É o que eu estou buscando afirmar aqui. O propósito desse texto é reconhecer que o sábado é especial, é uma instituição divina. Então, ele está continuando a instituição divina do sábado. O texto está reconhecendo. Se fosse só para mencionar o dia da semana, o Lucas, ele poderia escrever tudo no singular. Ele iria escrever assim, ó, tou, sabatou, né? É uma das formas de escrever. Remera tou, sabatou, né? Aí seria no dia do sábado. Seria uma das formas de escrever, no singular, no dia do sábado. Mas no dia dos sábados. Sábados aí no texto não está somente porque é o nome do dia. Tem algo a mais que o texto está revelando aí. Você entende? Entendeu? Igual hoje em português a gente fala assim, ei, meu amigo, sábado eu vou lá na tua casa, né? A gente pensa só no nome do dia, né? Ah, é o nome do dia, sábado. Mas, do jeito que Lucas colocou aqui, ó, no dia dos sábados, no plural, entendeu? Se eu falar assim, meu amigo, no dia dos sábados, eu estou querendo dizer mais do que o nome de um dia. E aí, quando a gente busca internamente na Bíblia, a gente descobre que Deus instituiu o sábado como um dia sagrado, um dia especial de liturgia, de adoração a Deus, de descanso, um dia sagrado. Então, o sábado ele é uma instituição no tempo. E esse versículo ele está defendendo a continuidade do sábado como uma instituição. Não é um mero dia comum, é uma instituição divina no tempo. Entendeu? Isso aqui se chama plural semítico. Né? Na verdade, nós já vamos encontrar essa estrutura na língua hebraica, no aramaico. Aqui, Lucas ele só verteu para o grego, a mesma construção que era comum no aramaico. Né? É que eu não quero prolongar o estudo aqui para ir lá na Torá e mostrar também lá como que aparece lá no texto original também sábados no plural para se referir ao sétimo dia, né? Shabbatot, e a ideia do plural semítico e dentro de um contexto que está institucionalizando o sábado, está colocando o sábado como uma instituição. Era esse detalhe que eu queria mostrar para vocês, né? Eu não quero aprofundar muito para o vídeo não ficar muito longo, mas tem bastante material. Eu poderia dizer aqui ó, que a primeira parte do verso está na declinação dativo, ó, remera, está no dativo, o D é dativo. O dativo ele passa uma ideia de local, mas como aqui está falando do tempo, né? Então está situando o tempo. Então foi durante esse dia aí, tá querendo dizer isso, dativo, né? Só que na próxima parte aqui tá no genitivo. Então tem uma combinação aqui do dativo mais genitivo. Ó, esse G aqui é genitivo. E o genitivo tá dando a ideia de pertencimento, entendeu? Então, no dia, né, que pertence os sábados, que pertence os sábados. Então tá uma ideia de pertencimento. Genitivo tem essa ideia de origem, de pertencimento. E o plural, né, tá dando a ideia de instituição. Então é isso que o texto está mostrando aqui. Então, nesse texto, Lucas está reconhecendo que o sábado é sagrado. Para quem entende a língua original, vai entender que esse texto está mais do que dizendo um mero nome de dia, está reconhecendo uma instituição no dia do sábado aí. Isso é profundo, meu amigo. Entendeu? Então, assim, é vivendo e aprendendo, né? A gente vai descobrindo aí que realmente os apóstolos, os autores do Novo Testamento reconheciam o sábado como uma instituição sagrada. Beleza? Eu não vou aprofundar mais. Deus abençoe. Esse estudo ele é profundo. Aliás, deixa eu só falar uns autores que falam desse plural semítico, né? Eu vou citar alguns autores aqui. Infelizmente, eu não tenho os livros deles aqui, ó. Mas, por exemplo, Blaise de Brunhet, Blaise e de Brunhet, né? Eles escreveram Greek Grammar
of the New Testament. Eles escreveram a gramática do Novo Testamento e eles vão comentar nessa gramática sobre o plural semítico, né? E falar mais aí sobre essa estrutura, né? Que na obra deles, eles vão comentar aí, né? Essa questão aí dessa estrutura, desse semitismo na língua grega, envolvendo a questão aí do sábado, né? Aí você pode aprofundar mais seus estudos. Tem esse outro autor aqui, ó, Nigel Turner. Eu estou querendo adquirir essas gramáticas aqui, para eu ter aqui em mãos essas fontes. É bem interessante. Marx Zurich, né? Também vai falar, né? Mostrando aí que esse plural semítico ele está enfatizando práticas litúrgicas estabelecidas em relação ao sábado. Então, é o dia que acontece os sábados. É como se Lucas estivesse falando assim, ó, não é simplesmente qual dia é esse, é que tipo de dia é esse, né? Que tipo de dia é esse? E aí o texto está respondendo para nós, ó, é o dia dos sábados, né? Tá no plural. Esse autor aqui ele vai falar também, ó, Joseph A. Friedman, né? Ele comentando no comentário bíblico de Atos dos Apóstolos, ele vai comentar também e falar aqui de Atos 16:13, essa ideia aí do plural semítico. Muito bem, então tem outros autores, F.F. Bruce, e por aí vai, sobre essa estrutura do plural semítico em relação ao sábado. O plural semítico é um fenômeno na Bíblia em relação a outros elementos, outros assuntos também, outros termos e palavras, mas você tem em relação ao sábado essa estrutura também. Algumas vezes o Novo Testamento ele utiliza esse plural para falar de um, né? É engraçado, ele fala de um sábado e o texto coloca sábado no plural, porque ele está querendo mostrar o sábado como instituição. Então, na verdade, aqui, ó, no sábado, no original está assim, no dia dos sábados. Naquele dia que acontece os sábados. E essa construção está assim porque está reconhecendo o sábado como uma instituição. O texto está indo muito além do que só definir o nome do dia, mas também está definindo que o sábado é uma instituição estabelecida por Deus muito antes e continua como instituição, mesmo aqui no ambiente do Novo Testamento. Não veio o domingo no lugar, a estrutura não mudou. Deus abençoe. Amém. Amém.